Olá, nós temos sido alertados todos os dias pelas mídias, pela internet, que nós devemos tomar o maior cuidado com a fake news. Fake news é um termo mais recente, né, que tem sido usado depois da internet, então é um termo contemporâneo, moderno, mais recente, porque antes haviam outros termos quando não havia internet. Agora, hoje tem sido muito usada a fake news. Que vem ser a fake news, se não uma notícia falsa ou uma notícia que não condiz com a realidade, que tem o intuito de enganar aquela pessoa que está recebendo a notícia, de forma a trazer um prejuízo para ela ou para outras pessoas, de forma, de repente, a denegrir a imagem de alguém, a denegrir a imagem de alguma empresa, de alguma entidade, entre outras, né? E nós temos sido alertados, como eu disse, a não sermos coniventes, não aceitarmos, pesquisarmos, né, de onde está vindo ali aquela informação, se é verídica, e mais ainda não compartilhar essa notícia falsa, né? E eu estava pensando aqui um pouquinho se é uma responsabilidade tão grande no âmbito secular, cotidiano nosso, quanto mais quando se trata da palavra de Deus. Por quê? No âmbito secular, nós já temos visto o grande prejuízo que talvez possa trazer uma fake news. Porque já temos visto, inclusive, mortes, né, acontecendo, porque foi-se disseminado uma fake news. E com isso, alguém acreditou naquilo, foi disseminando e fez justiça, de repente, com as próprias mãos, em um caso de morte que nós temos conhecimento, né? Entre outros, mas, quer dizer, em resumo, traz um prejuízo e um perigo muito grande a todos nós. E eu fico pensando, como eu estava dizendo, quanto mais no âmbito da palavra de Deus, porque nós também, diariamente, quase que recebemos um versículo, recebemos às vezes uma informação, né, de alguém, e nós temos que ter muito cuidado, porque às vezes até um versículo, de forma isolada, ele pode se tornar uma fake news. Você vai me dizer, nossa, Marcelo, mas isso é muito estranho, não tem nada a ver com o que você está falando, porque é palavra de Deus. Mas olha, eu quero falar para você, inúmeras denominações foram criadas por causa de notícias falsas, de pessoas que tiraram uma coisa que não era a realidade que estava dizendo. Porque pegaram às vezes um versículo isolado ou uma parte isolada da Bíblia, um texto isolado, e utilizaram como uma verdade. E isso alterou a vida de inúmeras pessoas que não conseguimos mensurar. Por quê? São tantos que hoje seguem algumas denominações. Não estou falando quanto à salvação daquela alma, daquela pessoa. Estou falando quanto ela andar em uma doutrina que às vezes não condiz com aquilo que estava sendo falado na palavra de Deus, porque alguém pegou lá um versículo e montou uma denominação, fundou uma igreja em cima daquele versículo lá. Você quer ver um exemplo? Um dos versículos que eu pelo menos, vira e mexe, eu estou recebendo esse versículo no WhatsApp. É um de Paulo, que ele estava escrevendo lá aos Filipenses, em Filipenses capítulo 4, versículo 13, que ele vai dizer assim: tudo posso naquele que me fortalece. E quando a pessoa recebe, né, esse versículo, o entendimento dela, o natural, o normal, sem entender o contexto que ele foi escrito, sem entender a história, que muitas vezes nós precisamos de estudar o capítulo, estudar o livro e às vezes estudar várias partes da Bíblia para entender o que está dizendo aquele contexto, a realidade daquela fala ali. E Paulo, ele diz isso em uma circunstância que ele está narrando que já tinha tido várias sortes de vida, já teve necessidade, ele sabia passar fome, passar necessidade, como sabia estar em banquetes,
como sabia estar em fartura. Ele também sabia ser humilhado, como sabia ser exaltado. Paulo, a vida dele, por causa do Evangelho, por causa de Jesus, ele foi perseguido, ele foi açoitado, ele quase esteve morto em algumas circunstâncias, sofreu naufrágio. Mas não digo que Paulo é o único a sofrer de circunstâncias ruins na vida. É lógico, nós também podemos passar por circunstâncias assim. De repente você já passou necessidade, de repente você já passou fome na sua vida, de repente já teve uma doença muito grave, mas de repente foi humilhado em alguma circunstância, em outras esteve num palacete, esteve de repente, sei lá, com o presidente da República lá em um ato, foi honrado, recebeu as honras de alguém. Mas o sentido que às vezes é trago para nós quando pegamos esse versículo isolado é de que nós podemos tudo. Eu posso ser o super-homem, eu posso comprar o que eu quiser, posso ser rico, posso ser feliz, posso ser a pessoa mais saudável do mundo, porque tudo posso naquele que me fortalece. Nós podemos no poder de Deus. E não é isso que Paulo está dizendo ali. Na verdade, ele diz que todas essas coisas que são cotidianas nossas da vida, até mesmo em um momento muito difícil, de uma dor que nós não podemos calcular, de repente de uma separação, de uma doença, mas que mesmo mediante essas circunstâncias, ele tinha o necessário para estar contente. Não que ele ia ficar rindo para todo mundo, alegre, rindo, não quer dizer isso. Quer dizer que ele tinha paz e tinha segurança de Jesus, de Deus estar com ele para vencer todas as circunstâncias, sejam elas as que fossem boas, fossem elas aquelas que fossem ruins, horríveis também. Ele sabia o quê? Que Deus estava presente com ele. Então por isso é que ele diz isso. Para a gente entender isso é muito simples, basta a gente ler a palavra de Deus lá onde que diz esse versículo e entender. E com isso nós vamos ter a segurança de que determinado versículo, determinada passagem, não é legal a gente retransmitir para outras pessoas, porque aquela pessoa, se ela não tiver a preocupação de buscar na palavra de Deus, ela não vai ter o entendimento correto. E com isso se tornando uma fake news. Eu concluo mostrando 2 versículos antes, mas o bom é que se leia o capítulo, se leia o livro, se leia a palavra de Deus em outras referências para que se entenda. Mas lá onde que diz tudo posso naquele que me fortalece, é Filipenses 4, versículo 13. Se você for no versículo, 2 versículos antes, diz assim, versículo 11: digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. E assim como essa passagem, entre infinidades, que podem ser criadas em cima da palavra de Deus. Então, já houve época que eu repassava, achava legal, repassava, mas hoje eu não repasso sem falar alguma coisa sobre aquele versículo para a pessoa, porque senão eu posso estar incorrendo também numa fake news com relação à palavra de Deus. Então não compartilho e não publico sem que fale alguma coisa. Já fiz isso antes, mas hoje eu me corrigi. Então eu queria deixar essa dica para você também. Quem sabe se serve de alerta também para você ter essa preocupação de buscar na palavra de Deus quando você receber um versículo, para você saber realmente o que a palavra de Deus está falando com você e o que também você vai poder passar para outra pessoa. O Espírito Santo de Deus, ele fala conosco. Nós podemos realmente, até de lermos a palavra de Deus, a Bíblia, sozinhos,
Ele pode nos descortinar, nos iluminar, se for a vontade de Deus. E eu desejo que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus estejam com todos. Um grande abraço. Até a próxima, na permissão do nosso Senhor Deus.